Bom pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Eu Cristão. E essa semana o tema é muito interessante, só que também muito polêmico, que é a obrigatoriedade do dízimo. Para começar, esse é um dos assuntos proibidos da igreja. Esse, o sexo também são assuntos que quando a gente toca neles gera uma controvérsia, gera uma polêmica muito grande. Mas existe a necessidade da gente tocar nesses assuntos, porque esses assuntos precisam ser esclarecidos também para a gente que é cristão. Então hoje a gente vai tratar do dízimo e da obrigatoriedade do dízimo. Por quê? O dízimo é obrigatório? Não, eu poderia ter encerrado esse vídeo aqui agora. O dízimo não é obrigatório. Porém, existem artimanhas, existem textos que são usados como artimanhas para poder tornar esse dízimo quase que obrigatório. Eles enchem de terrorismo o dízimo para que esse dízimo seja quase que obrigatório. E por quê? Nas igrejas, os dízimos e as ofertas são a única fonte de renda. E é claro que toda igreja tem as suas contas. A igreja paga água, a igreja paga luz, a grande maioria das igrejas paga aluguel. Então assim, eles precisam dessa renda para sobreviver. O governo não pode ajudar a igreja diretamente se não fere o Estado laico, assim como eu já falei no vídeo anterior. Então a igreja precisa desse dízimo e dessa oferta para sobreviver, para pagar suas contas, para honrar seus compromissos financeiros. E nesse caso, alguns pastores começaram a ficar um pouco com medo de não ter o dinheiro para pagar os seus compromissos financeiros, de não ter o dinheiro para pagar a sua água, a luz da sua igreja, para manter a sua igreja de pé. Então eles começaram a criar artimanhas, a criar algoritmos que deixassem esse dízimo quase que obrigatório, para que eles tivessem uma renda quase que certa todos os meses. Eles tentaram criar uma mensalidade congregacional. E aí é que está o problema do dízimo. Porque o dízimo não é obrigatório, não pode ser obrigatório. E hoje a gente vai estudar essas artimanhas que eles criaram, todo esse terrorismo que envolve o dízimo, e a gente vai tentar desmascarar isso, a gente vai tentar derrubar essas teorias de que o dízimo é um seguro, de que se você não pagar o dízimo sua vida financeira vai desandar, de que se você não pagar o dízimo demônios vão invadir a sua casa. A gente vai tentar acabar com tudo isso. Para a gente começar, eu vou pegar a artimanha mais pífia e a mais comentada entre as igrejas. Acho que essa você já ouviu em 90% ou 99% das igrejas em que você for visitar, que é: você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Isso é repetido na grande maioria das igrejas. Bom, qual é a base desse texto? Da onde eles tiraram que se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus? A base desse texto vem de Malaquias 3:8. Só que o problema já começa aí. Malaquias 3:8 é o único texto que fala sobre roubar a Deus em dízimos e ofertas. Então não existe contexto para esse argumento. Não existe contexto para se criar uma doutrina dizendo que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Então eles criaram uma doutrina toda em cima de um único texto, de um único versículo, sem nenhum contexto. E se a gente for analisar esse versículo de Malaquias 3:8, vai ver que ele tem um contexto que começa no capítulo 2 e termina só no capítulo 4. Então a gente tem que começar a analisar todo o sermão em Malaquias 2 até Malaquias 4. Todo o contexto desse sermão, para ver o que tem a ver o roubo dos dízimos e das ofertas com o dízimo atualmente pregado nas igrejas. Quando a gente pega esse sermão do começo, lá em Malaquias 2, a gente vê no primeiro versículo que todo esse sermão é direcionado aos sacerdotes. Se você for lá pegar sua Bíblia e ler em Malaquias 2:1, você vai ver que todo o sermão de Malaquias 2, 3 e 4 é direcionado aos sacerdotes. Isso está bem claro no primeiro versículo de Malaquias 2. Então, quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas não era o povo, e sim os sacerdotes. E como eles roubavam esse dízimo? Era deixando de dar o dízimo? Não. Até porque naquela época o dízimo não era dinheiro. Até porque o dízimo nunca foi dinheiro. O que é o dízimo? Mantimento. Isso está bem claro também em Malaquias 3:10. O dízimo sempre foi mantimento. Então, se você tem uma criação de gado, você dá 10% do seu gado. Se você é padeiro, 10% do seu pão. Se você tem uma plantação de trigo, 10% do seu trigo era mantimento. E esse mantimento era depositado na casa de Deus, e os animais que eram depositados na casa de Deus como dízimo eram trocados pelos sacerdotes. Então você trazia o seu dízimo, um animal imaculado, um animal perfeito, e depositava na casa de Deus. O sacerdote pegava aquele animal para ele e no lugar colocava um animal coxo, um animal paralítico, um animal que tinha algum problema, um animal manchado. Ele trocava os animais que eram dados de dízimo. Então, no caso, este era o sermão de Malaquias 3:8. Que os sacerdotes estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque aquilo que era dizimado e aquilo que era ofertado era alterado pelos sacerdotes para que eles se beneficiassem. Então aí está o contexto de Malaquias capítulo 3, versículo 8. Não é o povo que rouba a Deus porque não dá dízimo e oferta,
Até porque isso não ficou claro em nenhuma parte do versículo. Nenhuma parte deste versículo deixa explícito que quem não dá dízimo e oferta está roubando a Deus. Ou que o roubo se refere à ausência do dízimo. Não tem nada a ver, não tem contexto e não existe nada que comprove isso. Ele é um texto fora de contexto. Ele é o único texto usado para construir uma doutrina inteira de que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Então isso não existe. É uma ignorância sem tamanho dizer que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Não faz o menor sentido, já que esse texto era direcionado aos sacerdotes que trocavam os animais e as ofertas que eram dadas no templo. Então, quem não dá o dízimo não está roubando a Deus. Seguindo um pouco mais para frente, a gente lê também em Malaquias 3, só que no capítulo 10, um texto que é usado em todas as igrejas para colocar o dízimo como obrigatório. E o que diz lá? Abre aspas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos tal. Ponto. Este é o versículo de Malaquias 3:10. É isso que está escrito lá. Mas a gente precisa colocar esse versículo não só no contexto da Bíblia, do capítulo 2 ao versículo 4, ao capítulo 4, a gente precisa só contextualizar ele no sermão, como a gente precisa contextualizar ele na história. Esse texto de Malaquias 3:10 tem um contexto histórico. Ele não foi escrito nos dias de hoje. Ele não foi escrito para hoje. Ele foi escrito em uma determinada época. A gente precisa colocar isso no contexto histórico. Qual era o contexto histórico de Malaquias 3:10? Para começar, a casa do tesouro não era a igreja. A casa do tesouro não era o templo. O que era a casa do tesouro? Era um compartimento do templo. Ou seja, era um lugar no templo onde se colocavam os mantimentos que eram trazidos como dízimo e oferta. Então, casa do tesouro não é a igreja. Casa do tesouro não é o templo. Para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Qual era o contexto histórico desse dízimo? As pessoas levavam 10% do que elas produziam no mês, seja gado, seja frutas, sejam legumes, trigo, enfim, elas pegavam 10% do que elas produziam, levavam até o templo, e essa oferta, esse dízimo, era colocado na casa do tesouro. A casa do tesouro era uma espécie de cofre do templo. Era um compartimento onde esse mantimento era estocado. E o que eles faziam com esse mantimento? Vendiam para manter a casa de Deus? Não. Eles doavam a pobres, órfãos e viúvas. Ou seja, era uma obra social. Você levava a sua oferta, o seu dízimo, os 10%, depositava nessa casa do tesouro, que não é o templo, sim um compartimento do templo, e dali esse mantimento era distribuído para viúvas, para órfãos, para pobres. Essa é a verdadeira essência do dízimo. Só que esse texto está sendo deturpado e trazendo para os dias de hoje como traga todos os dízimos para a igreja para que a gente possa se manter. Não é assim que esse texto tem que ser interpretado. Ele tem que ser colocado num contexto histórico. Deixando bem claro também que o texto de Malaquias 3:10 jamais pode ser interpretado sem um contexto do sermão. Ele tem que ser lido a partir do capítulo 2 até o capítulo 4, ou pelo menos contextualizados com os versículos anteriores e subsequentes, pelo menos. Porque isolar um texto e querer gerar uma doutrina em cima de um único versículo é completamente ignorante. Se a gente isolar Malaquias 3:10 para dizer que o dízimo é obrigatório, a gente também tem que isolar Malaquias 4:4, que faz parte do mesmo sermão. Se a gente isolar o versículo 4 do capítulo 4 de Malaquias, lá vai estar escrito que nós temos que lembrar das doutrinas de Moisés. Pode pegar sua Bíblia e acompanhar. E não é isso que as igrejas estão pregando. Simplesmente o dízimo tem que ser conservado, mas as outras doutrinas, todas foram abolidas. Então, peraí, tem algum problema nessa interpretação de texto. Porque se Malaquias 3:10 é isolado para que a doutrina em cima, Malaquias 4:4 também tem que ser isolado para que a doutrina. Então vamos lembrar dos tempos de Moisés. E como é que Moisés mandou dar o dízimo? Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6 e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Lá está escrito sem contradição alguma, não cabe interpretação, o texto é muito claro quando diz que você tem que pegar o seu dízimo, levar até o templo e consumi-lo na presença do Senhor. Consumi-lo com fogo? Não. O próprio contribuinte pegava o seu dízimo, que era pão, trigo, vinho, gado, levava até o templo, sacrificava e comia ou bebia do seu dízimo na presença do Senhor. Então todos levavam os seus dízimos até a igreja e lá eles faziam uma grande comemoração. Todos consumiam os seus dízimos na presença do Senhor. Era assim que Moisés ordenou que o povo desse o dízimo. Se você não acredita nisso, Deuteronômio capítulo 2, versículo 6 e Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Lá está escrito sem nenhuma contradição e sem nenhum cunho interpretativo. Está bem claro. Leve o seu dízimo para a igreja e consuma-o na presença do Senhor. Então se Malaquias 3:10 manda levar o dízimo para a casa de Deus, Malaquias 4:4 manda se lembrar de Moisés, então vamos levar os nossos dízimos até a igreja e vamos consumi-lo
na presença de Deus, assim como mandava Moisés. Porque se a gente vai abolir toda a doutrina de Moisés, se a gente vai abolir toda a doutrina da lei, o dízimo vai ser abolido junto com essa doutrina. Não dá para a gente selecionar, isso aqui tem que ficar, isso aqui tem que sair. Não é assim que as coisas funcionam. Ou a regra existe, ou ela não existe. E se existe uma exceção para essa regra, da lei ser abolida, a gente precisa definir qual o critério para selecionar o que é ou o que não é, válido para hoje. Então Malaquias 3.10 não pode ser usado para cobrar o dízimo. Malaquias 3.10 não é base bíblica para obrigar cristão a dar o dízimo, muito menos uma ordenança do dízimo. Malaquias 3.10 não vale como texto para cobrar dízimo de membros de congregação. Outra coisa muito intrigante e muito ridícula na cobrança do dízimo das igrejas de hoje é a questão da venda do dízimo como seguro. Gente, o dízimo nunca foi um seguro. Em nenhum lugar na Bíblia está claro que o dízimo é um seguro. O dízimo não é um seguro. Só que alguns pastores estão vendendo como se fosse uma pólice de seguro. Pague o seu dízimo e a sua vida financeira vai estar segurada. Pague o seu dízimo e você vai prosperar. Pague o seu dízimo que Deus vai te dar em dobro. Deus vai te dar 7 vezes mais. Gente, isso não tem base bíblica. E se eu não pagar o dízimo? Se você não pagar o dízimo, então Deus vai jogar sobre a sua vida determinados demônios que só o dízimo e a oferta é que podem repreender. Gente, que barbaridade. Você chega numa igreja e se você não dá o dízimo, então Deus vai derramar sobre a sua vida demônios para destruir a sua vida financeira, a sua família, a sua saúde. Eu me recuso a acreditar que um Deus tão bom, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja capaz de derrubar sobre a sua vida demônios para destruir a sua finança e a sua felicidade, simplesmente porque você não deu o dízimo. Isso chega a ser muito ridículo, gente. E continuam. Falam sobre migrador, devorador, cortador, sugador, congelador, refrigerador. Gente, nada disso existe, nada disso é bíblico. Os gafanhotos foram usados num texto de Joel, capítulo 1, versículo 4. É lá que esses gafanhotos são citados, todos eles, migrador, cortador e outros mais. Porém, o texto de Joel, capítulo 1, versículo 4, nada tem a ver com dízimo, nada tem a ver com oferta sequer. Não fala de nada financeiro. Se você ler o capítulo 1 de Joel inteiro, contextualizar o texto, você vai ver que os gafanhotos nada tem a ver com ofertas e dízimos. Esses gafanhotos estão relacionados a uma praga derramada por Deus sobre a plantação por desobediência. Todas as vezes que o gafanhoto é citado na Bíblia, ele é uma praga que Deus ordena por desobediência. E não é uma praga de um demônio que destrói finanças, de um demônio que destrói família. É uma praga literal. Deus ordena os gafanhotos contra o povo toda vez que o povo desobedece. Então gafanhoto não é demônio. Gafanhoto não significa demônio, não é uma simbologia, é literal. Deus jamais vai ordenar demônio para destruir a sua vida financeira porque você não deu o dízimo. Então, para começar, esses gafanhotos nada tem a ver com o dízimo. Se você ler Joel capítulo 1, versículo 4, você vai ver que nada os gafanhotos têm a ver com o dízimo, não tem nenhuma ligação. Quem fez esse elo de ligação entre os gafanhotos e o dízimo foram pastores que estavam criando um terrorismo em torno do dízimo para que você não deixasse de pagar, o que é muito ridículo. Não existe nenhuma ligação dos gafanhotos com o dízimo. O que existe é em Malaquias capítulo 3, versículo 11, Deus dizendo que ia repreender o devorador. É a única coisa que existe. Porém, os dois textos estão distintos, Malaquias 3.10 e Malaquias 3.11. São assuntos distintos. Se você ler o texto com atenção, você vai ver que Deus deixa claro: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ponto. Outro assunto. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador. E não por causa do dízimo. E não porque você pagou o dízimo. Mas por vossa causa. Pela obediência de vocês, eu vou repreender a praga que eu mesmo derramei. Pela obediência do povo, eu vou impedir que os gafanhotos continuem a devorar as lavouras, como devoravam antes. Não tem nada a ver com um demônio que destrói a sua vida se você não pagar o dízimo. Não tem ligação. É só você ler com atenção. Então, essa questão desse seguro gerado sobre o dízimo, que você paga o dízimo para que a sua vida financeira não desande, não tem nada a ver. É muito ridículo você ver uma família que deixa de botar pão, que deixa de botar arroz e feijão na mesa para simplesmente pagar o dízimo para ter essa proteção na sua finança. Gente, nós vemos diversos ateus que são bilionários e não dão o dízimo, e a finança vai muito bem, obrigado. Nós vemos também muitos cristãos que são dizimistas fiéis e estão passando fome, passam necessidade com grande frequência. Por quê? O seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro não está ligado a dar ou não o dízimo, e sim na forma que você administra o seu dinheiro. Se você administrar bem o seu dinheiro, você vai ter sucesso financeiro. Se você administrar mal, você não vai ter sucesso financeiro. Isso é claro, eu já vi isso várias vezes. Certos demônios, oração e jejum não podem repreender. Gente, o Espírito Santo de Deus na sua vida pode repreender qualquer demônio. O
Espírito Santo de Deus tem essa autoridade para repreender qualquer demônio. Você não precisa pagar dízimo e oferta para repreender demônio algum. Deus jamais vai derramar um demônio sobre as suas finanças. Esses gafanhotos não são demônios, esses gafanhotos nada tem a ver com dízimo, e esses gafanhotos não destroem nem a sua vida financeira, nem a sua vida familiar, nem os seus valores, se você não der o dízimo. Para a gente ter noção de que o dízimo não é mais obrigatório, ou que o dízimo nunca foi obrigatório, esse dízimo não é mencionado no Novo Testamento. A gente não vê uma citação ao dízimo no Novo Testamento. Algumas vezes que o dízimo foi citado no Novo Testamento, simplesmente estava fazendo menção ao tempo da lei. Era sempre direcionado ao tempo da lei. Não existe uma menção no Novo Testamento falando do dízimo para o tempo de hoje, ou falando do dízimo como ordenança. Nós vemos Jesus pregar todas as verdades bíblicas. Nós vemos Jesus pregar todo o Evangelho por completo, de forma integral. E ele não falou do dízimo. Nós vemos Paulo mandar diversas cartas para diversas igrejas, induzindo eles a fazer diversas coisas. Mas nenhuma dessas cartas recomenda que a igreja dê o dízimo. Nenhuma dessas cartas sequer fala em dízimo. Então no Novo Testamento nós não temos citação nem base para dizer que nós temos que continuar dando o dízimo. Você quer uma prova melhor disso? Jesus não deu o dízimo. Nenhum dos discípulos de Jesus deram o dízimo. E é claro que se Jesus tivesse que dar o dízimo, se fosse um exemplo deixado para a igreja, Jesus daria o dízimo. Por quê? Jesus não tinha pecado. Jesus nunca teve pecado. E mesmo assim ele se batizou. Sendo que o batismo na igreja evangélica deixa claro que é a mortificação de um pecador e o nascimento de um novo homem. Só que se Jesus não era pecador, como ele poderia mortificar o pecado dele, sendo que ele não tinha nenhum pecado? Não havia necessidade que Jesus se batizasse. Mas ele se batizou para que deixasse um exemplo para os cristãos de hoje em dia que nós temos que se batizar. Então se o dízimo fosse necessário hoje em dia, Jesus daria o dízimo para deixar esse exemplo para nós. Porém, ele não só não falou no dízimo, como ele também não deu o dízimo. Então está claro que nós não precisamos, nós não temos a obrigatoriedade de dizimar. Isso está muito claro. Jesus tocou no dízimo algumas vezes? Sim, falando sobre a lei. E a lei deixou de existir com a morte de Cristo. Isso está bem claro em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo deixa claro que Jesus veio para nos libertar da lei. E que a partir da morte de Cristo, não fazia diferença se você tinha circuncisão ou não. Após a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou e Deus deixou de habitar em um templo de paredes e um templo de alvenaria para habitar em nós. Hoje nós somos o templo. Então como é que nós podemos levar o dízimo até o templo, se nós somos o templo? Hoje não existe mais templo de alvenaria, existem igrejas, claro. Só que essas igrejas não são habitação de Cristo, nós somos a habitação de Cristo através da presença do Espírito Santo. Já que o dízimo era uma lei de Moisés, essa lei foi abolida em Gálatas 5, capítulo 1. E não existe nenhuma citação do dízimo, nem por Jesus, nem por Paulo nas cartas às igrejas. Não existe nada que coloque o dízimo como obrigatório hoje em dia na palavra de Deus, da Nova Aliança, do Novo Testamento. Agora, para a gente finalizar esse assunto, eu acho que isso vai colocar por terra qualquer dúvida que você tenha sobre a obrigatoriedade ou não do dízimo. Que é o seguinte: se você já leu as teses de Lutero, ou se você é simpatizante de Calvino ou de algum protestante, você vai ver que a reforma protestante era exatamente contra as indulgências pagas da Igreja Católica. E o que eram essas indulgências? Nada mais era do que o povo que pagava para não ir para o purgatório. O povo pagava para ir direto para o céu. O povo comprava loteamento no céu. E hoje nós vemos apregoado nas igrejas que se você não der o dízimo, você perde a sua salvação. Que o dízimo é uma ordenança, e que se você desobedece, você é infiel. E se você é infiel, você vai para o inferno. A gente vê isso apregoado nos púlpitos das igrejas, gente. Isso é muito ridículo. Ou seja, é a volta da indulgência. Ou seja, agora você tem que pagar o dízimo para comprar o seu loteamento no céu. Você tem que pagar o dízimo para conseguir a sua vaguinha no céu. Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. A indulgência voltou. E eu acho que se Lutero visse isso pregado nas igrejas hoje, ele se envergonharia muito dessa reforma. E para acabar de vez com esse assunto, hoje o dízimo é o que mais envergonha o evangelho entre os não cristãos, ou entre os antiteístas, ou entre ateus e agnósticos. O dízimo é o que mais envergonha o cristão hoje em dia. Se você for numa discussão acadêmica, se você for numa discussão intelectual e colocar a sua religião em pauta, pode ter certeza que vai ser criado um estereótipo em torno do dízimo. Essa questão da obrigatoriedade do dízimo envergonha demais o evangelho. Deus jamais ia permitir que o evangelho fosse envergonhado através de uma das suas ordenanças. Deus jamais ia permitir que uma das suas leis envergonhasse o evangelho. Então como pode o dízimo ser uma ordem de Deus, uma obrigatoriedade divina, se hoje o dízimo é o que mais envergonha o evangelho? A Bíblia deixa claro que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque quando Paulo pregava aos bereanos, eles testificavam na palavra para ver se o que o Paulo estava falando era real, era verdade. Enquanto os tessalonicenses apenas aceitavam a verdade de Paulo como exata, como certa. Então precisamos consultar na Bíblia se aquilo que o pastor está falando está correto. Se de fato o texto na Bíblia consta do jeito que ele está lendo. Porque às vezes
Um texto fora de contexto gera uma doutrina completamente errônea. Então, a gente precisa ter mais cautela, a gente precisa analisar direito. Não existe base bíblica que obrigue cristão nenhum a dar o dízimo. É claro que se o Novo Testamento não fala nada sobre a obrigatoriedade do dízimo, ele também não proíbe você de dar o dízimo. Ele é simplesmente omisso com relação a isso. Eu vou deixar bem claro que eu sou dizimista fiel, sempre dei o dízimo, mas não por obrigatoriedade, e sim como oferta de gratidão. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho recebido e por tudo que Ele tem feito na minha vida, então eu dou com muita alegria, conforme propôs no meu coração, 10% todos os meses. Não sou obrigado, eu estou livre desse jugo, eu não tenho eu tenho uma consciência tranquila com relação a essa obrigatoriedade, mas eu vou lá e dou os 10%. Assim como Paulo escreveu nas cartas, segundo propôs o seu coração e com alegria, e não por obrigação ou por necessidade. Paulo deixou isso bem claro. Nós não podemos dar simplesmente porque somos obrigados, ou dar simplesmente porque a igreja necessita. Nós temos que dar porque propôs o nosso coração, com alegria. É isso que nós temos que levar para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Dar com alegria, ofertar com alegria para o Senhor, segundo propôs o nosso coração. Se você não tem para dar, não tem problema, não dê. Deus não vai se entristecer com você porque você não deu o dízimo. Jamais. Ele vai se entristecer se você deixar o seu filho passando fome, se você tirar dinheiro que você não tem para pagar o dízimo. Aí Deus vai se entristecer muito com você. Então vamos ser sensatos, vamos ser coerentes, vamos entender que o dízimo não é obrigatório. O dízimo não tem necessidade de ser pago para que a sua vida financeira seja próspera. Você não precisa pagar o dízimo para Deus se alegrar com você, muito menos para ir para o céu e para ter a sua salvação assegurada. Bom pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Caso você queira aprender mais sobre o tema, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o estudo que eu baseei esse texto, tá? Se você quiser aprender mais, só clicar no link, você vai para um estudo sensacional sobre o tema. Vou pedir para vocês curtirem a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/eucristal. Deixar o seu gostei aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar demais de aprender mais sobre o tema, e se inscrever no nosso canal. É isso aí, e até a próxima semana, pessoal.